Amados irmãos, é comum na Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, esse dualismo, o mundo espiritual e o mundo carnal, o homem velho e o homem novo, Deus e Mamon, como vimos no Evangelho. É comum essa comparação. São Paulo, sobretudo, e nós, nesses últimos domingos, estamos escutando nas leituras essa realidade. Poucos domingos atrás era o publicano e o fariseu. Essas comparações que a Sagrada Escritura nos dá, nos apontam para que nós possamos sempre escolher o bem. Hoje São Paulo fala dessa realidade do espírito, do mundo e o Espírito de Deus. Os que são de Cristo, disse São Paulo, crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus vícios. Entre os cristãos, entre os verdadeiros cristãos, não deve-se nem sequer pronunciar essas coisas. A ira, a discórdia, a impureza, o homicídio, o roubo, a desonestidade, tudo isso são frutos da carne. Como diz o próprio São Paulo, aqueles que semeiam na carne irão colher na carne. Aqueles que alimentam as coisas carnais, as paixões desordenadas, irão colher pecado. Os frutos do Espírito é o contrário. É a alegria, é a bondade, é o serviço a Deus, é a generosidade, é a caridade, é a fraternidade, saber ajudar o próximo. Então, amados irmãos, dentro de nós há esse embate, essa luta terrível entre a carne e o espírito, entre as coisas espirituais e as coisas do mundo. E nós precisamos fazer uma escolha, porque não existe meio termo. Nosso Senhor disse: não tem como servir a dois senhores. Eu não posso ser de Cristo e do mundo. Eu não posso dividir o meu coração para Deus e para as coisas mundanas. Desde lá do início da humanidade, amados irmãos, existe essa divisão. Os filhos da serpente e os filhos da mulher bendita, que é a Virgem Maria. Ou nós lutamos debaixo da bandeira da Virgem Maria, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós lutamos debaixo da bandeira do mundo, do pecado e das paixões desordenadas. No Santo Evangelho nós escutamos nosso Senhor nos exortar que nós não devemos nos preocupar demasiadamente com as coisas da terra. Deus ama a todas as suas criaturas. Se Deus nosso Senhor se preocupa, amados irmãos, com as aves do céu, com as flores do campo, com os lírios do campo, como Ele não se preocuparia, não cuidaria de nós, que somos a sua imagem e a sua semelhança? Será que Deus não provê as nossas necessidades mais essenciais e mais básicas? Essa parábola, essas palavras de nosso Senhor são tão atuais, amados irmãos. Parece que nosso Senhor está falando para o nosso tempo, onde as pessoas se preocupam somente em ajuntar riquezas, em ter, em possuir cada vez mais. É claro que um pai de família, uma mãe de família deve se preocupar com a providência, em suster a sua casa, em manter, em cuidar dos seus filhos. Mas nosso Senhor está aqui nos alertando à preocupação demasiada, a fazer do dinheiro, do juntar, um ídolo, a gastar sua energia e sua saúde somente em acumular bens, em ter posses, em possuir riquezas. Tem pessoas que adoecem de tanto trabalhar. Tem pessoas que não têm tempo sequer para a sua família, para o descanso. Não têm tempo sequer para Deus, porque se preocupam noite e dia em ajuntar, em ter dinheiro. Diz a Sagrada Escritura, amados irmãos, que Deus, Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Diz a Sagrada Escritura que um fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem a permissão de Deus. Quer dizer, amados irmãos, Deus não é um estranho. Deus nos conhece e cuida de cada um de nós.
E todos os acontecimentos da nossa vida estão à mão da divina providência. Deus vê todas as coisas. Como isso, amados irmãos, é um mistério tão tremendo, que Deus se preocupe com cada um de nós 24 horas por dia, que Deus olha por nós, cuida de nós e nos ama 24 horas por dia. Cada um de nós, de maneira particular e única. É um mistério da providência de Deus. O olhar de Deus está sobre cada um de nós. E nós devemos nos preocupar, como disse nosso Senhor no final desse evangelho, com a justiça de Deus, com a santidade. Justiça aqui quer dizer santidade. Se preocupem em ser santos, em agradar a Deus, em levar uma vida virtuosa, e tudo vos será dado por acréscimo. O olhar de Deus, amados irmãos, o amor de Deus está sobre nós. Deus nos conhece, e Deus conhece todos os acontecimentos da nossa vida e tudo aquilo que ainda irá nos suceder. Ele permite muitas vezes adversidades na nossa vida, amados irmãos, para que nós cheguemos no nosso destino, que é o céu, para que nós possamos possuir a Ele um dia no céu. Então, tudo na nossa vida nós devemos agradecer a Deus. Uma enfermidade, obrigado, Senhor. Tu sabes tudo. Só Tu podes tirar dessa enfermidade uma bênção para a minha vida. Esse sofrimento, essa dificuldade, essa injustiça, essa perseguição, obrigado, Senhor. Uma perca, uma derrota, obrigado, Senhor. Tu sabes tudo. Nós devemos nos preocupar, amados irmãos, em dar a Deus a melhor parte da nossa vida, em dar a Deus todo o nosso coração, em fazer a sua vontade, em cumprir os seus mandamentos, e tudo nos será dado por acréscimo. É uma promessa de nosso Senhor. Então nós devemos, como católicos, reconhecer a providência de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E nós devemos nos submeter, amados irmãos, e nos conformar com a vontade de Deus e com o mistério da providência em toda a nossa vida e confiar na divina providência, porque Deus se preocupa conosco. Se um pai e uma mãe se preocupam com seu filhinho, imagine o quanto Deus não se preocupa conosco, com a nossa salvação eterna, com o prêmio eterno que Ele tem reservado para nós. Então, amados irmãos, busquemos renunciar às coisas do mundo, às paixões desordenadas, e buscarmos as coisas espirituais, a oração, os sacramentos, a piedade, a devoção, as virtudes, para que quando a morte vier, nos encontrem preparados. Quando a morte bater à nossa porta, estejamos em sentinelas, como sentinelas, com as lâmpadas acesas da virtude e da vida em santidade, para que nós possamos possuir a Deus para sempre no céu. Tudo nós recebemos das mãos amorosas de Deus, e nós devemos adorar esse mistério tão grande da providência de Deus, que vai guiando o barquinho da nossa vida em meio às tempestades, vai guiando o barquinho da nossa vida para o porto, para a tranquilidade, para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.